No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Oficinas de Cuidado a Crianças Autistas e Familiares do Grupo de Apoio à Pais de Autistas A Mais Contagem, que é vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão e ao Núcleo de Meio Ambiente e Saúde da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Samira Pereira, coordenadora do projeto, e Thaís Andrada, extensionista e aluna de enfermagem da PUC Minas. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Antes da gente conversar sobre o projeto em si, o que é o autismo? Bom, Bruna, na verdade o autismo hoje, ele passou por uma nova nomenclatura, ele está considerado hoje dentro do grupo dos transtornos do espectro autista. Então, o autismo tem-se um diagnóstico clínico, onde a criança tem uma série de sintomatologias que estão basicamente envolvidas em 3 áreas. A primeira em relação ao crescimento e desenvolvimento tardio, e isso tem a marca da questão da comunicação, ela tem a comunicação prejudicada, então ela tem, às vezes, apresenta um déficit na área de comunicação. Com isso, ela apresenta também um sinal e um sintoma, que é a dificuldade de socialização. Em alguns casos, a gente também tem a presença de sintomas de agressividade nas relações sociais que essa criança estabelece. Então, como a gente percebe na literatura, hoje, crianças que apresentam esse comportamento a partir da faixa etária de 2 anos, que o diagnóstico é nessa faixa etária, elas estão sendo agrupadas dentro desses transtornos. Uhum. E a partir do diagnóstico, que muitas vezes não é tão fácil assim, né, professora? O que fazer? Na verdade, o diagnóstico, como você colocou bem, ele é difícil, especificação. Então, muitas vezes as famílias passam, percebem, observam a sua criança no crescimento e desenvolvimento e percebem uma alteração na fala. E muitas vezes eles vão procurar um fonoaudiólogo, um neuropediatra, e a partir disso inicia-se uma série de consultas para a conclusão desse diagnóstico. Então, o diagnóstico muitas vezes ele é dado na área de neuropsiquiatria, com um profissional destinado a essa área. Porém, essas vezes as famílias, essas crianças passam por uma série de profissionais de saúde para tentar construir essa resposta, porque é um diagnóstico que pode ser confundido com outros transtornos da área da saúde mental. Tais como, professora? Esquizofrenia infantil é um dos diagnósticos que tem dificuldade de você associar a questão do transtorno do espectro de autismo. Síndrome de Touro também é uma outra síndrome que está associada, que tem similaridades em termos de sinais e sintomas. Então, realmente, hoje a gente precisa de profissionais capacitados para detectar esse diagnóstico com mais precisão. Uhum. E às vezes isso não é tão simples. Isso não é tão simples, Hoje a gente percebe na vivência que a gente teve do projeto, convivendo com famílias, a gente percebe da dificuldade mesmo de encontrar profissionais capacitados para esse diagnóstico e o manejo clínico, que a partir do diagnóstico inicia-se uma outra etapa, que é a convivência com essa criança autista e como que a família, a inter-relação com a família é muito profunda, porque mexe com toda a estrutura familiar, o acompanhamento de crianças com esse tipo de transtorno. Uhum. E como surgiu a ideia do projeto? Em 2014, nós tivemos uma disciplina no 4º período que se chama Práticas Investigativas Extensionistas. No 4º período de enfermagem. No 4º período de enfermagem. E essa disciplina, ela proporciona um momento dos alunos construírem práticas intervencionistas junto à comunidade. Então, você escolhe um tema do qual você tem mais familiaridade e faz essas ações com essa comunidade. E aí, eu mais uma outra aluna do curso de enfermagem, nós escolhemos esse tema autismo, porque ela gostava da área da saúde mental e eu gostava muito de trabalhar com criança. Então, nós associamos esses 2 temas, autismo e criança em idades escolares. E aí a gente teve a oportunidade de fazer uma intervenção com alguns alunos que estavam fazendo o curso de magistério numa escola estadual do Barreiro. A gente fez uma intervenção com eles sobre o que é o autismo, quais são as características, como pode se trabalhar com essas crianças dentro da sala de aula. E a gente teve um público muito grande, foi uma felicidade muito grande para a gente o resultado dessa intervenção. E aí, a partir dessa disciplina, a gente teve a oportunidade de ter a professora Samira, de disponibilizar para a gente a orientação
de escrever, então, esse projeto Autismo, e aí ele foi aprovado no final do ano de 2014, né, professor? Só complementando, Thais, é interessante ressaltar que eu falo que esse projeto nasceu entre o desejo, né, o encontro entre o desejo e a necessidade. Então veio o desejo, né, de docentes e discentes de desenvolver atividades nessa área, e nós encontramos lá na PUC Barreiro uma oferta da rede social de uma reunião onde a gente traz a comunidade com demandas, né? A reunião da rede social do Barreiro. E nessa reunião apareceu em questão, no ano de 2014, o grupo A Mais Contágio. E eles levantaram uma demanda de atividades extensionistas, na qual nós, do curso de enfermagem, começamos a escrever o projeto. E aí, final de 2014, nós escrevemos o projeto e foi aprovado para execução agora em 2015. E quais foram as atividades que vocês desenvolveram, né, ao longo de 2015, dentro do projeto, para essas pessoas que fazem parte, né, do A Mais Contágio? Bom, então, na verdade, o projeto é um projeto multidisciplinar. A gente, né, tem a intervenção da área da enfermagem, nutrição e pedagogia. E desse sentido, nós fizemos um levantamento, uma reunião prévia com os pais e fizemos um levantamento das necessidades, focando essas 3 áreas de atuação. E então nós construímos oficinas de cuidados, né, cuidados com os quais os pais apresentavam muita dificuldade no manejo da criação dos filhos, principalmente atividades de vida diária, como, por exemplo, lavagem das mãos, escovação dos dentes, tomar banho, utilização do banheiro, né, a retirada da fralda, porque as crianças, né, do transtorno do espectro autista, elas têm um crescimento e desenvolvimento, porém ele é bem mais demorado, né, vamos dizer assim. Então, nessa perspectiva, a gente tem que orientar os pais que é importante a estimulação, porque o mais importante nesse processo é a criança adquirir autonomia para fazer as coisas, né? E como essa criança ela tem um déficit na comunicação, os pais ficam muito desorientados nessa condução, porque faz o comando, às vezes a criança não entende aquilo, né? E dessa forma o pai fala assim, então o meu menino não sabe fazer, então eu vou fazer por ele. E no projeto, ao longo dessas oficinas, nós fomos dando várias demonstrações para os pais sobre os efeitos dos sinais e sintomas e como que eles poderiam trabalhar essas estimulações de uma forma mais sistematizada, né? Respeitando o crescimento e desenvolvimento dessa criança. E aí a importância, né, que nós utilizamos alguns materiais pedagógicos para poder ajudar esses pais na concretização dessas atividades, porque são atividades que são simples, né, tomar banho, escovar os dentes, mas que os autistas têm uma dificuldade, então promover essa independência é importante. Então a gente utilizou muitas figuras, porque como eles têm essa dificuldade na comunicação, as figuras elas auxiliam melhor no entendimento deles, as etapas, porque eles geralmente seguem rotinas, então sempre começar com a primeira etapa, com a segunda, com a terceira e avançando à medida que ele for conseguindo fazer as atividades. E vocês, né, como vocês citaram, vocês desenvolveram alguns materiais. Quais foram esses materiais? Bom, os materiais que nós desenvolvemos foram, né, a gente montou uma pasta com essas atividades de vida diária, utilizando o aporte das teorias da pedagogia para a comunicação, né, o método de Teacher, de ABA. Nessas pastas a gente desenhou algumas atividades de vida diária, né, tomar banho, utilização do banheiro, a lavagem das mãos, a escovação dos dentes. E isso, dentro do método, é proporcionado de uma forma bem sistematizada, igual a Thaís colocou, por etapa. Primeira etapa, segunda etapa. E à medida em que as crianças vão fazendo as etapas, é importante o estímulo, o reforço positivo. Então, nós fomos montando essas pastas para os pais, né? Na verdade, eles montaram as pastas, nós montamos os moldes e eles foram construindo, personalizando essa produção para utilização dentro do ambiente familiar. E eram oficinas tanto para os pais quanto para as crianças, né? Na verdade, nós conseguimos realizar 20 oficinas, 10 para os pais e 10 para as crianças. Foram oficinas que ocorreram de forma concomitante, porque a grande questão relacionada também às pessoas que têm o transtorno de espectro autismo é essa questão da presença da estrutura familiar. Então, se você vai num evento, o pai e a mãe têm que ir junto, porque geralmente as famílias não têm com quem deixar as crianças. E como elas eram os nossos alvos também, a gente resolveu fazer a proposta do projeto, né, com esses 2 tipos de beneficiários. E quantas crianças, né, quantas famílias foram atendidas ao longo do ano? Na verdade, né, a associação, o grupo de pais, né, a Mais Contagem, na época que nós começamos o projeto, tinham 58 famílias cadastradas.
Dessas 58 famílias, hoje atualmente já são 95. E nós, ao final do projeto, ao longo das 20 oficinas, a gente conseguiu perpassar por 41 famílias. Num total de beneficiários, aproximadamente de 123 pessoas foram beneficiadas de forma direta e indireta, porque muitas das oficinas, as avós iam, os tios, os outros cuidadores participavam, e foi os irmãos das crianças, que é uma outra demanda que a gente tem dentro da família, não só o pai e a mãe, mas os irmãos, como aceitar essas crianças que têm essa dificuldade de socialização. Então, por isso que a gente realmente trabalhou no ambiente da família. E, professora, ao longo desse ano vocês tiveram alguns retornos, dos familiares que participaram. O que a gente pode citar de resultado, do projeto? Na verdade, assim, são vários os retornos, Inclusive, a gente, dentro da proposta do projeto, a gente tem a edição de uma cartilha, e nessa cartilha a gente teve uma fala dos pais, colocando assim o significado e a importância desse tipo de projeto para eles. Porque, conforme diz a literatura, uma das grandes necessidades que vem desse transtorno do espectro autista é a estrutura familiar. Então, a família sendo orientada, o manejo clínico dessas crianças também melhora, ou seja, o acompanhamento que os pais oferecem para essas crianças é de uma qualidade bem maior. Então, dentro do relato que foi dito, eles colocaram assim, principalmente a adesão dos pais, porque é muito difícil os pais aderirem ao acompanhamento. Não que eles não participem, mas eles participam de uma forma menos assim, mais próxima, distanciada. Mais distanciada. E lá no projeto a gente teve revelações de pais, colocando assim, a importância de entender o que é o autismo, de todos esses manejos que a gente conseguiu trocar com eles, e isso veio favorecendo muito eles ajudarem a esse processo de independência e de autonomia de suas crianças. Então, o fato de reconhecer o que é a doença e como lidar com ela, isso favorece muito no desenvolvimento da interação social dessa criança para o mundo externo também. Porque onde essa criança se encontra, os pais têm mais tranquilidade para falar, é todo um processo de elaboração. E vai criando os vínculos, Exatamente, entre as famílias. Hoje, assim, o relato que os pais colocam, inclusive é um desejo que eles colocam pra gente, Thaís? Que a gente vá para as escolas, que é um espaço onde a gente tem um enfrentamento social em relação ao transtorno do espectro autista muito grande. A falta do conhecimento, que a gente trabalhou isso muito na oficina, a questão que o preconceito em relação ao transtorno do espectro autista tem a ver com a falta do conhecimento. Então, quanto mais a gente divulgar e discutir as temáticas do manejo clínico, do conceito do transtorno, isso favorece a condução em prol do crescimento e desenvolvimento dessas pessoas, que são pessoas que têm afeto, são extremamente afetivas, estão querendo aprender com a gente, desde que a gente respeite a sua forma de aprender. Professora Samira, Thaís, muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano. A gente que agradece a oportunidade. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades, pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!